Fala galera, bem-vindos aqui ao último vídeo sobre a 39ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu sou o Thiago Liro Tigre, pra quem não me conhece, espero que você já esteja acompanhando aqui esses vídeos que eu tenho postado, ou lido as minhas críticas no site, ou então ouvido o Tigcast por aí. Pois bem, fechando aqui essa minha pequena contribuição à mostra, com os meus últimos filmes que eu consegui assistir esses últimos dias aí, que são 3. Então, vamos lá. O 20º filme que eu consegui assistir esses dias foi um bem falado. Todo mundo, acho que meio mundo assim, que tem um pouquinho conhece um pouco assim, o que se fala nos festivais, foi A Bruxa, né? The Witch, um filme de um diretor novato chamado Robert Eggers. Como eu falei em outros vídeos, eu sou um fã de terror. Fiz especial de Halloween nos podcasts, para quem viu, são por 2 anos seguidos, tentando falar sobre o mês de outubro, só sobre filmes de terror. E talvez o que tenha mais me interessado em A Bruxa, que não é exatamente um filme de terror clássico, é um filme mais sobre terrores do que terror. Então a história se passa no século XVII, na Nova Inglaterra. Uma família se muda para um lugar para poder plantar milho, e aí coisas terríveis começam a acontecer, como o desaparecimento de uma criança, a morte, a plantação começa a não dar certo, e aí eles começam a achar que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. E o que mais me impressiona no filme é que, no fim das contas, ele não é exatamente um filme de terror, né, pra te dar aquele susto. Não que esses sustos não aconteçam, mas é que eles acontecem de maneira muito natural. E realmente de um lado é de uma coisa que você não espera. Mas o filme em si é uma crítica à religião. É uma crítica como... Sabe aquelas coisas que a gente já falou sobre os julgamentos de Salem? Pessoas que são destruídas porque se lidavam com a natureza, sabiam o nome de plantas, e aí eram chamados de bruxos pela Igreja Católica ali na Idade Média. E é isso, a história é toda em volta de como como a religião ela afetou essas pessoas. Então a criança sumiu, foi uma bruxa. O mais novo começou a falar línguas estranhas, começou a agir estranhamente, foi uma bruxa. As crianças menorzinhas, elas são muito mais sugestivas toda essa carga que os pais e, claro, toda a sociedade impôs sobre elas. Então tem cenas que de repente as pessoas podem achar que é um terror, então vão falar assim, talvez ficou no meio termo ali, mas é uma coisa muito assustadora. Então, digamos assim, nossa, aconteceu uma coisa terrível comigo, eu não consigo racionalizar aquilo, né? Ou com meu filho, eu não consigo racionalizar aquilo. Foi uma bruxa, óbvio que foi uma bruxa. Então, e aí nisso a história continua num tom sombrio. Não é sombrio, não é nem a palavra, é mais um tom triste mesmo. A paleta assim de cores assim é um tom cinza, é quase... Se passam poucos meses ali durante são semanas, na verdade, e você vê que aquela família, ela está num lugar que é sem esperança. Você pode até acreditar que a terra é amaldiçoada mesmo. É uma terra maldita, onde tudo morre, onde as pessoas morrem, a plantação morre, animais começam a ficar doentes e sair sangue em vez de sair leite de uma cabra, por exemplo, que é uma coisa bem simbólica. E as partes que as supostas bruxas aparecem, você não pode lidar isso, não pode tomar isso como um terror, como subjetivo. É que uma coisa assim que é tão aterrorizante que na cabeça das pessoas elas criaram essa imagem. Até mesmo no final, não vou falar para você não me estragar, principalmente porque esse filme ele já está legendado eletronicamente, ele vai sair aqui, vai ser distribuído no Brasil pela Universal, deve estar chegando aí até março. E aí, mas mesmo no final, que fala assim, não, eu tenho certeza. Não, mesmo assim é uma coisa muito subjetiva. É tudo uma influência desses terrores assim que as pessoas eram marcadas muito mais forte
3 séculos atrás do que 3, 4 séculos atrás do que é agora, mas mesmo assim é um filme que você vai se assustar, não porque você vai levar os grandes sustos daquelas figuras que vêm do nada, elas existem, mas mesmo assim é uma coisa muito mais é uma discussão muito mais pesada em cima do que como as pessoas são criadas, ou foram criadas, são criadas, e como isso influencia nos seus afazeres, nas suas vidas. E isso é muito importante para você gostar mais da Bruxa. Foi um dos melhores filmes que eu vi na mostra, com certeza. O 21º filme é um chamado Imagine Acordar Amanhã e a música ter desaparecido. Em primeiro lugar, é o título mais interessante dos filmes da mostra, eu acredito, e também foi um dos mais interessantes que eu vi. É um documentário da Suíça e da Alemanha, dirigido por um cara chamado Stefan Schubert, e acompanha a criação de um coral. O coral de um cara chamado Bill Drummond, que ele foi muito bem conhecido ali na Europa por um grupo chamado TFK, ele é muito excêntrico. Ele acredita ele acreditou que as músicas que ele fez não deveriam mais ser ouvidas. Então, depois que ele abandonou a carreira musical, ele proibiu a comercialização dos CDs dele. Então, hoje, se você quiser ouvir, você provavelmente vai ter que comprar um LP da época, porque ele não se acha mais. Pois bem, o que ele faz? Esse coral chamado The 70, a missão dele, assim, digamos, é pegar 17 grupos diferentes e para fazer vocalizações de coral totalmente isoladas uma da outra, sem partitura nenhuma. E aí ele vai juntar isso no computador e criar uma música única que vai exatamente ao contrário do que ele chama que ele marca como uma música ser instantânea. Ele disse que até percebe isso quando ele teve o primeiro iPod dele, porque que naquele milhões de bibliotecas que você tem na mão, em vez de você prestar atenção na música, você está pensando na música seguinte. E isso torna a experiência de ouvir música um tanto efêmera. Eu mesmo percebo isso, eu tenho pouquíssimo tempo para ouvir música mesmo aqui, com atenção. Eu até quando seria bom, de repente, você deitar no lugar e ouvir uma música, ouvir um álbum inteiro para poder apreciá-lo, porque daí guardar as letras, guardar as melodias. Pois bem, ele passa ali pelo país de Gales, Inglaterra, também pela Escócia, para gravar essas pessoas, vários grupos de pessoas, totalmente, algumas são profissionais, algumas são amadoras. Ele, por exemplo, ele pega alguns construtores, alguns empreiteiros ali para gravar. Depois ele vai num coral de senhoras de católicas, né, de freiras que fazem isso a vida inteira. E qual é a questão principal dele? A questão é que o grupo, ele faz essa experimentação aí da 70, ele teve várias, né? Então já passou por vários países. A questão é, ele não vai mostrar para ninguém mais como é o resultado final. Você tem um pequeno lampejo daquilo quando ele está ouvindo nos microfones, só que é abafado, e aí você fica assim louco para saber qual é o resultado. Mas como ele fala que só para os únicos que podem saber como é a música dos The 70s é quem participar dos The 70s. É uma coisa muito louca mesmo. E aí, assim, como ele tem essa neura o Bill, ele tem essa neura de não mostrar a música, ele mostra até o acervo que ele tem, né, dessa banda aí, essa aqui, The KLF. E aí, só que ele fala, não vou mostrar pra você minha música, né, quem ouviu. Daí ele dá o diretor dá uma torcida nessa regra aí dele, e ele pede para as pessoas na rua cantarem trechos das músicas. Claro que não é nem perto da realidade, quando eles estão só vocalizando ali. E essa banda de eletro que existiu aí nos anos 80. O Bill Drummond, você pode falar que ele é maluco mesmo, porque tem determinada hora, é uma artista que eu não conhecia, mas tem determinada hora que ele fala, que ele relata, ele até mostra isso em vídeo, quando ele e o parceiro musical deles queimaram 1 milhão de libras esterlinas. Sabe aquela frase,
ou de você falar, o cara é louco, mas não queima dinheiro, bom, aí você pode dizer, o cara era maluco, doido mesmo. E ele é excêntrico mesmo, e o documentário é toda uma viagem em cima dele, em cima dessa excentricidade dele. E é um dos documentários mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Mostrar. Você pode falar o quê? Ele é um gênio? Ele é maluco? Talvez seja tudo uma questão de ponto de vista. Mas eu vou dizer assim, você não vai sair. Você vai sair mexido do filme. Você pode não concordar com o cara, você pode concordar. E aí, se você quer fazer, esse é um dos filmes assim que eu faço questão de você falar que você veio no cinema e vejo com muita gente, porque tem uma coisa muito interessante no final, que ele, como ele faz assim como é que ele faz para te mostrar mais ou menos como seria trabalhar nesse The 70. O diretor filma o Bill, e aí o Bill ele quebra a quarta parede e fala para você ali na sala de cinema participar desse momento. E veja bem, aquele momento vai ser único, ele não vai se repetir em nenhum outro lugar. Isso pode ser ali na sala, eu fiz a brincadeira com mais um cara ali, então eu participei de um certo momento do Seventh, e vai ser uma experiência que ninguém vai replicar nunca mais. Eu duvido muito que o filme vai chegar comercialmente por aqui, mas anotem aí que ele é um filme todo falado em inglês, apesar dele ser sueco, da Suécia ser da Alemanha. Então, imagine acordar amanhã e a música ter desaparecido, ou Imagine waking up tomorrow and all music has disappeared. Boa seleção aí para essa mostra, dessa 29ª mostra. E para finalizar, como é o 22º filme assistido nessa 29ª mostra, foi o italiano chamado Os Campos Voltarão. É um filme de 2014 e lida lá e é um filme de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, ali falando sobre as dificuldades de alguns soldados que estão na fronteira ali com a Áustria e estão óbvio em guerra contra o Império Austro-Húngaro, e fala sobre todas as dificuldades que o soldado do qual o soldado passaria naquela situação. É um filme muito triste. Ele é um filme apesar de ser um filme de guerra, ele não é graficamente pesado ou graficamente marcante, como eu digo assim, no sangue, como de repente você está acostumado. Você ouve poucos tiros sendo disparados, tem muitas explosões em determinado momento do filme, onde os morteiros atingem ali aquele bunker. E no fim das contas é uma reflexão. O filme é uma reflexão sobre a guerra, sobre que essas pessoas passam. A gente passando pela síndrome de pós-traumática, naquela época era chamada de shell shock. Tem uma fotografia assim muito interessante. Parece um preto e branco, mas não é bem isso. É que o diretor de fotografia, ele dá uma desaturada no clima ali, que aproxima mais de uma fotografia antiga, uma fotografia que vai se desbotando aos poucos. É um filme contemplativo, bem na verdade. O diretor usa muito silêncio, então não existe trilha sonora. No comecinho existe um soldado italiano que começa a cantar algumas músicas para dar uma animada na tropa, mas em geral é um filme muito triste, 90% do filme. Então tem momento que eles vão pegando as ações, a ração do dia, o momento que eles estão recebendo as cartas dos familiares, o momento que eles percebem que estão cercados, gente que sabe que está indo para a morte para poder cumprir uma ordem de um major ou de um capitão ali, porque aquilo precisa acontecer naquele momento. E você vai vendo no filme, ele tem uma narrativa um pouco mais devagar, mas eu não vou chamar de lenta, porque ela nem é arrastada, porque o diretor habilmente ele comprime o filme em 80 minutos. Então é um filme curto e ele tem vários momentos assim de contemplação, de silêncio, mas já que o filme não é até mais curto que os padrões até mesmo de filmes já curtos de Hollywood, ele consegue deixar ele não fica então nem sonolento nem maçante.
Tem algumas coisas, tem umas cenas assim tem momentos muito marcantes, por exemplo, quando eles todos estão deitados, né, nos beliches ali para porque, né, eventualmente o soldado tem que descansar por meio, ainda que esteja na guerra. E o soldado que eu comentei mais cedo, ele começa a cantar, ele fala sobre perdas, sobre as namoradas, as mulheres que ficaram em casa. E cada um começa a olhar a foto da sua esposa, sua noiva que ficou na Itália. E aí tem momentos assim que a câmera foca num dos beliches de cima e parece que lembra a tampa de um caixão. É um simbolismo muito forte daqui, que aquelas pessoas realmente elas estão mortas ou quase mortas, porque a situação é muito difícil de ser encarada, muito difícil de escapar. Eu acredito que é um filme que vai lançar comercialmente no Brasil, porque ele também já tinha legenda eletrônica, mas até onde eu sei, ele não está assim na lista de nenhuma das distribuidoras que eu conheço. Provavelmente eu posso estar enganado, mas então ela provavelmente vai ser lançada aí pela Movision ou talvez pela Supomongan, essas distribuidoras menores assim que fazem esses filmes que, infelizmente, se você morar nas capitais, você dificilmente vai ver. Mesmo aqui em São Paulo, você vai conseguir ver só lá no Reserva Cultural, nesses cineminhas, talvez no Belas Artes. Mas é um filme muito bonito, ele é marcante, ele é tocante, contemplativo, como já falei. Ele tem algumas frases durante a narrativa com alguns soldados falando sobre as experiências deles ali, sobre o que esperaria eles em casa, sobre o fato de estarem na guerra. E é um filme bem que finalmente assim eu tive uma boa trinca, né, no último filme, na última parte da mostra. Gostaria de ter visto mais coisa, mas infelizmente é isso aí que temos para o momento. Então, gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham conseguido assistir mais que eu, mas também se não conseguirem, talvez temos alguma oportunidade aí na repescagem. Certo? Então comentem, compartilhem aqui o link para outras pessoas. Aqui é o Thiago Lira se despedindo. Até a próxima mostra e a gente se vê no cinema.